E se o calendário para o fim da história já estivesse escrito há milênios? E não em códigos secretos, né? Exato, mas num ciclo de festas anuais que muitos leem, mas, sei lá, poucos entendem de verdade. Pois é. Em nossas análises passadas sobre escatologia, a gente viu como esse campo pode parecer um verdadeiro campo de batalha, sabe? Cheio de teorias Que geram mais confusão do que clareza. Exatamente. Mas hoje vamos examinar uma perspectiva que afirma ter encontrado o mapa. Exatamente. E a proposta do material que a gente tem em mãos hoje é ousada. Ele argumenta que a visão conhecida como consumacionismo não é tipo uma invenção teórica, uma viagem aleatória. Certo. Mas sim uma estrutura com uma fundamentação bíblica extremamente rígida, consolidada, baseada no que seria o calendário profético de Israel. Ok, então hoje a gente vai mergulhar a fundo num material chamado A Precisão das Festas. Nossa missão aqui é entender como essa abordagem usa as antigas festas judaicas, descritas lá em Levítico, para construir uma cronologia que se diz literal e precisa para os eventos finais. E a grande pergunta que paira no ar é: Será que a chave para decifrar o Apocalipse estava em Levítico o tempo todo? é uma pergunta provocadora. E a resposta, segundo a fonte, é um retumbante sim. Um sim bem grande. A ideia central é que a história da redenção não segue um relógio humano, com seus acasos e improvisos, mas o que o material chama de calendário agrícola profético de Israel. Calendário agrícola profético. Soa imponente. Onde eles encontram a base para isso? A base de tudo está em Levítico 23. É ali que Deus estabelece as suas festas sagradas. Ah, sim. E a palavra hebraica que o texto usa aqui é fantástica, moadim. Não significa só feriado ou celebração. A tradução mais próxima é encontros marcados. Encontros marcados. É como se Deus tivesse enviado um save the date divino com milênios de antecedência. A premissa é que esses não eram só feriados culturais, eram ensaios gerais, um dress rehearsal. Um ensaio. É para os eventos mais cruciais da história da salvação. Ok. A tese de que as festas são um mapa é interessante. Mas, sendo sincera, isso pode parecer um salto de fé, uma coincidência forçada, sabe? Onde está a evidência que o material apresenta para nos convencer de que isso é mais do que só uma metáfora bonita? É aí que o argumento ganha uma força impressionante. A fonte nos convida a não olhar para frente, mas para trás. Olhar para o que já aconteceu. Exato. O que é fascinante aqui é o padrão. O material argumenta que as primeiras 4 festas, as chamadas festas da primavera, foram cumpridas com uma precisão cirúrgica, matemática, na primeira vinda de Cristo. Como assim precisão cirúrgica? Pensa nisso. A Páscoa, que celebrava o cordeiro sacrificado para livrar da morte no Egito, foi cumprida no dia exato em que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi crucificado. No dia exato. A festa seguinte, a dos pães asmos, que exigia a remoção de todo fermento, um símbolo do pecado. Corresponde perfeitamente ao sepultamento do corpo sem pecado de Cristo. Exato. Logo em seguida, a festa das primícias, a oferta do primeiro feixe da colheita. Foi cumprida no dia exato da ressurreição dele. O primeiro fruto dentre os mortos. Perfeito! É uma precisão de relógio suíço, dia a dia. Nossa! E a quarta festa? 50 dias depois, o Pentecostes, a festa da colheita do trigo, marcou o dia exato da descida do Espírito Santo, quando a primeira grande colheita de almas da igreja aconteceu. Entendi. 4 festas, 4 cumprimentos literais, cronometrados na ordem exata. Pois é, a lógica que a fonte apresenta é quase irrefutável. Se Deus cumpriu a primeira metade do calendário com esse nível de detalhe, por que ele trataria a segunda metade, as festas do outono, de forma diferente? Como se fosse só simbólica ou alegórica? É um bom ponto. O argumento é que existe um precedente. Se a primeira parte do ensaio geral foi idêntica à estreia, a segunda parte também vai ser. Precisamente. E essa ideia de um tempo divinamente marcado não é nova na Bíblia, né? Não mesmo. A fonte nos lembra da famosa profecia de Daniel 9, que calculou exatamente as 69 semanas de anos desde a ordem para reconstruir Jerusalém até a vinda do Messias. Havia um cronograma.
Certo. A proposta aqui é que esse cronograma não parou, ele só entrou numa pausa. E as festas do outono marcam o reinício e a conclusão desse relógio divino. Certo. E é aqui que o material pega um conceito bem denso da profecia de Daniel, aqueles números que todo mundo debate, 1260, 1290, 1335 dias, e os sobrepõe diretamente nesse calendário das festas de outono. É uma jogada ousada, Muito. Como eles fazem essa conexão funcionar? é uma sobreposição que, segundo eles, se encaixa perfeitamente. Esses números não são aleatórios. Eles marcam eventos cruciais alinhados com as 3 festas de outono. Vamos começar pelo primeiro marco, Ok. que seria o fim de um período de 1260 dias. Segundo essa visão, esse dia corresponde à Festa das Trombetas, ou Yom Teruah. A festa das trombetas. E que evento aconteceria nesse dia específico? Seria o momento do soar da 7ª e última trombeta descrita lá no Apocalipse. A sétima trombeta. Esse dia marcaria o fim dos 1260 dias, ou 3 anos e meio, de testemunho da igreja sob a opressão da besta. E a base bíblica que eles usam é forte. Qual seria? Em Mateus 24, o próprio Jesus diz que no fim ele enviará seus anjos com o rijo clamor de trombeta para juntar os escolhidos. Em Apocalipse 10, a gente lê que, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Peraí. Então, nessa visão, o arrebatamento não é uma fuga secreta antes de tudo ficar ruim. Exatamente. Ele acontece no auge da crise com o som da sétima trombeta. Isso muda completamente a imagem que muita gente tem. Muda tudo. Na interpretação consumacionista, este é o momento do arrebatamento, sim, mas isso é crucial. Não é uma fuga antes da guerra. É o que, então? É um resgate triunfal e visível no final da batalha. É a colheita das primícias, o trigo sendo recolhido para o celeiro. É a vitória declarada, não a desistência. Entendi. Então, se o dia 1260 é o resgate dos santos, a colheita do trigo, a história não acaba aí. De jeito nenhum. O que acontece com a terra que ficou para trás? É aí que o segundo número de Daniel, o dia 1290, entra em cena, imagino. Exato. O segundo marco acontece 30 dias depois, no dia 1290 desse mesmo período final. E esse dia se alinha com a próxima festa de outono, o Yom Kippur, o dia da expiação. Yom Kippur. Biblicamente, este era o dia mais solene de Israel, um dia de juízo e purificação nacional. Profeticamente, ele marcaria o início do que o Apocalipse chama de o grande lagar da ira de Deus. E onde está a conexão com Daniel nesse ponto? Daniel 12.11 menciona especificamente os 1290 dias, ligando-os ao período após a abominação desoladora. Certo. E Apocalipse 14 nos dá aquela imagem terrível de um anjo que lança a foice e colhe as uvas da terra, jogando-as nesse lagar da ira. Nossa. A interpretação aqui é direta. Depois que o trigo, a igreja, é retirado e protegido no celeiro, a terra passa por uma purificação forçada e rápida. Esse período de 30 dias corresponderia ao derramamento das 7 taças da ira de Deus. Um juízo rápido e final sobre o sistema do anticristo. Intenso e rápido. Um juízo rápido e intenso. E isso nos leva ao último número, dia 1335. O que ele representa? O dia 1335, que acontece 45 dias depois do Yom Kippur, marca o clímax de tudo. Corresponde à última festa, a festa dos tabernáculos, ou Sukkot. Sukkot. A festa mais alegre, não era? Presença de Deus habitando com seu povo no deserto. E é aqui que a profecia de Daniel 12:12 faz todo o sentido. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Uma bem-aventurança. Uma felicidade prometida para quem chegar a esse dia. Exatamente. E por quê? Porque este dia, segundo a fonte, marca a inauguração visível e gloriosa do reino milenar de Cristo na Terra. Ah, claro. Apocalipse 21.3 ecoa perfeitamente o tema da festa dos tabernáculos. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. A habitação de Deus com a humanidade. Literalmente.
A bem-aventurança não é para quem escapou antes, mas para os sobreviventes que perseveraram através do fogo e agora entram no descanso e na festa do rei. Ok, então o material montou todo um cronômetro divino alinhando Daniel, Apocalipse e as festas de Levítico. Mas a pergunta que fica é, por que essa interpretação seria mais forte do que outras, como a pré-tribulacionista, que são tão populares? Como os autores defendem essa ideia como sendo mais coesa? Essa é a questão central. O material apresenta o que consideram serem 3 argumentos textuais, que solidificam essa visão e a distinguem de outras. Certo. O primeiro é o que podemos chamar de a lógica da colheita. A lógica da colheita. O que seria isso? Na tipologia agrícola da Bíblia, que era a linguagem do dia a dia daquele povo, a colheita sempre segue uma ordem clara e imutável. Primeiro, o trigo, que representa os santos, o alimento, é cuidadosamente recolhido e guardado no celeiro, para proteção. Ok, o trigo primeiro. Só depois, numa etapa separada, as uvas, que no simbolismo profético frequentemente representam os ímpios, são colhidas e pisadas no lagar do juízo. Entendi. No mundo antigo, essa imagem era potentíssima. O consumacionismo afirma respeitar essa ordem natural e tipológica, colocando o resgate do trigo na 7ª trombeta, antes do esmagamento das uvas nas taças da ira. Entendi. Então a lógica do material é que a profecia segue um padrão agrícola que seria imediatamente reconhecível para a audiência original. A ordem é a chave. Qual o segundo ponto? O segundo é a unidade do povo de Deus. A fonte bate muito na tecla de Efésios 2,15, que diz que, em Cristo, judeus e gentios crentes foram feitos um só novo homem. O muro de separação foi destruído. Exato. Se isso é verdade, argumentam eles, não pode haver 2 planos de salvação separados para o fim dos tempos, um para Israel e outro para a igreja. A 70ª semana de Daniel, portanto, seria o palco final para este povo unificado, a oliveira unida de Romanos 11. Que permanece como testemunha na terra até o fim. Até a colheita final. Então, a ideia aqui é que não existe um plano B para a igreja e um plano A para Israel. É um povo só, uma oliveira só, atravessando a tempestade juntos até o fim. Sem remoção antecipada de uma parte desse povo. Exatamente. E isso nos leva ao terceiro e talvez mais forte argumento deles, que volta para Daniel. Eles chamam de a prova de Daniel 12. Certo. O texto levanta uma questão que eles consideram demolidora para outras visões. Pensa comigo. Por que Daniel diria que alguém é bem-aventurado ou feliz por chegar vivo ao dia 1335 se o prêmio principal, o arrebatamento, já tivesse ocorrido 7 anos antes? Não faz muito sentido, né? Seria como parabenizar quem ficou para trás. Pois é. A bênção só faz sentido para um povo que está na terra, sofrendo, perseguido e contando os dias no calendário para o fim da opressão e o começo do reino. É uma bênção para quem persevera. Para quem atravessa a tribulação, não para quem assiste de camarote. É a luz no fim de um túnel muito escuro. Certo. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? A proposta aqui não é só uma nova linha do tempo para nerds de profecia. Não, de forma alguma. Parece ser uma mudança fundamental de perspectiva sobre a esperança cristã. Em vez de uma esperança baseada num escapismo, o foco se torna uma vitória cronometrada. Vitória cronometrada, gostei do termo. É exatamente isso. Uma frase-chave da fonte resume essa filosofia perfeitamente. A igreja não foge da história, ela consome em Cristo. Forte essa frase. A ideia não é escapar do sofrimento, mas vencê-lo através da perseverança, com a certeza absoluta de que o dia do resgate e da coroação já está marcado no calendário divino, com dia e hora. E isso se conecta com outras análises que já fizemos aqui, especialmente aquela ideia do funil profético. Parece que essa cronologia das festas é a parte mais estreita desse funil. Conecta-se perfeitamente. Se a gente lembrar da metáfora do funil, os selos e as trombetas são os eventos que se afunilam ao longo da história, começando largos e se tornando mais intensos. E mais frequentes. À medida que o fim se aproxima. Esta cronologia das festas que analisamos hoje representa o bico do funil,
o momento final, preciso, matemático, onde tudo acontece numa janela de tempo bem curta e específica de 1335 dias. Isso também ajuda a esclarecer uma confusão comum que aparece em muitos debates, a diferença entre tribulação e ira. Essa visão parece ter uma resposta bem definida para isso. Né? Sim, e é uma distinção crucial para esse modelo. A igreja, segundo essa visão, passa pela tlipsis. Eclipses. Essa é a palavra grega para tribulação, perseguição, a pressão do mundo. Esse é o seu papel como testemunha, seguir os passos de Cristo. Mas ela é resgatada da orgé, Orgé. a palavra grega para ira judicial e punitiva de Deus. Essa ira, as 7 taças, é derramada naquele período de 30 dias entre o resgate no dia 1260 e a vinda em glória no dia 1335. Ah, entendi. Em resumo, a igreja enfrenta a ira do homem e do diabo, mas é poupada da ira de Deus. Então, para a gente amarrar nossa análise de hoje, o que vimos foi como a visão consumacionista, baseada nesse material, se apoia numa estrutura que se diz precisa e matematicamente extraída da Bíblia. Isso. A grande ideia é usar as antigas festas de Israel como um guia, um roteiro. Não haveria aleatoriedade, mas um plano com data marcada. E isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento provocador. Se o padrão para a primeira vinda de Cristo foi o cumprimento das festas da primavera com a exatidão literal e impressionante, Certo? que nível de precisão nós deveríamos ou poderíamos esperar para o cumprimento das festas do outono em sua segunda vinda? A fonte sugere que a resposta é exatamente o mesmo nível. É uma pergunta que fica. Essa cronologia detalhada que exploramos hoje é sem dúvida uma peça fundamental no quebra-cabeça do consumacionismo. Para entender o quadro completo, vale a pena revisitar nossas outras discussões sobre o tema. A conversa, como sempre, continua.